De garoto tímido a um dos jornalistas mais premiados do Brasil. Do Recife para a consolidação na carreira de jornalista na Paraíba. E hoje, uma das figuras da comunicação mais conhecidas em todo o país por uma outra atividade. A capacidade de ensinar outros a se comunicarem melhor. Estou falando de Wender Rodrigues. Está aqui comigo aqui. Que alegria, meu irmão. Que alegria, meu irmão. Adorei o convite. Muito obrigado, Heron. Que história é essa, menino tímido? Eu duvido que em algum momento da vida você tenha sido um garoto tímido. Pois fui, Heron. Alegria demais. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Belíssima aqui do MassPB, da TV. Tá de parabéns, tá? Obrigado, meu irmão. Eu, de fato, lá ali entre 3, 4, 5, 6 anos, até os 13, 14... Até o começo da adolescência. Extremamente tímido. Eu tinha vergonha de sorrir, eu tinha vergonha de conversar, eu tinha vergonha de perguntar, tinha muitos receios, muitas vergonhas. Só que eu decidi lá da adolescência que queria trabalhar com comunicação e não dá pra você... Como é que veio esse estalo? Pois é, na época eu tinha passado no vestibular da Escola Técnica Federal de Pernambuco, hoje é o IFPB. Certo. E aí fiz um curso chamado Eletrotécnica e consegui concluir até o final, e eu tenho um orgulho danado porque a Escola Técnica foi um dos períodos acadêmicos mais importantes da minha vida. Pois bem, mas lá no meio da Escola Técnica, que quem fazia Escola Técnica naturalmente estudaria engenharia. Eram 35 alunos, 30 alunos da minha turma continuaram e se formaram em engenharia. Um foi médico, um odontólogo, um músico, um jornalista e um nutricionista. Exatamente dessa maneira. E ali no meio do curso eu percebi esse desejo. Eu sempre admirei bastante as pessoas que se comunicavam bem, que se expressavam bem diante das pessoas. Eu sempre gostei muito de ouvir o rádio, de ver as reportagens da TV. E identifiquei ali 13, 14 que eu queria trabalhar com isso. E foi uma decisão própria. E quando eu decidi isso, Heron, aí sim eu tinha a convicção que eu precisava mudar esse hábito. Aí eu comecei a estudar muito livros, fiz cursos, o que você imaginar em várias regiões do país. E era curioso porque na época eu estagiava na Companhia Energética de Pernambuco e o dinheiro do estágio eu investia muito nesses cursos de capacitação. E ali entre os 14 até os 18 foi a grande virada. A perda da timidez com a assimilação de inúmeras técnicas que poderiam me ajudar e passaram a me ajudar, como se concretizou no futuro, para que eu conseguisse me expressar melhor e mergulhar no universo da comunicação. A eletrotécnica, o aspecto quase científico do veículo rádio, por exemplo, Sim. lhe encantava? Sim, demais, demais. A gente tinha muitas disciplinas. Ondas sonoras, coisa encantadora, Claro, mágica, né? Claro. Nós tínhamos muitas disciplinas. Uma das disciplinas era máquinas elétricas, o professor Marcílio, lembro demais disso. E um belo dia na sala de aula ele decidiu abrir um rádio, que foi extraordinário Mostrar o cérebro do rádio. Exatamente, foi maravilhoso observar aquilo, atentar. Claro que tinha um viés técnico, ele queria transmitir, mas acima de tudo, ali já eram 16, 17 anos, eu já estava com a perspectiva de mergulhar no universo da comunicação. Então, de fato, circunstâncias como essa, de contato com o veículo, com o instrumento propriamente dito, com o aparelho, sempre me encantaram. O rádio como profissão e a televisão, Wender Rodrigues, o que é que representou, o que é que representa em termos de conhecimento, de experiência acumulada para você? Maravilhoso, né? Eu sempre tive a noção de algumas etapas da minha vida de maneira muito clara, Heron. Desde sempre, não é? Eu sempre gostei muito de estudar e sempre soube planejar muito bem a minha carreira. Quando eu decidi estudar comunicação lá no Recife, eu já antes de entrar na faculdade, como eu desejaria ser percebido dentro do universo jornalístico. E essa percepção eu queria que fosse dentro do rádio e da TV. Você já tinha um conceito prévio? Absolutamente. Eu estava no segundo, terceiro período e eu fui convidado para ser repórter, estagiário na época, das rádios Globo e CBN, lá no Recife. E foi extraordinário. E foi essa vivência no rádio que acabou me ajudando a aplicar algumas das técnicas de comunicação, porque eu sabia que essas técnicas me ajudariam no desempenho. E você sabe muito bem que você é um mestre. Quando a capacidade de improvisar que o rádio nos ensina, a capacidade de construir argumentos que permitem o convencimento ou simplesmente a persuasão a fim de conquistar um objetivo específico. O rádio nos ensina muito isso, né? Mas, além de tudo, eu buscava nesses conhecimentos da comunicação exatamente a possibilidade de conseguir me expressar e conseguir um destaque nas emissoras. E foi isso que aconteceu.
A gente ficou na rádio CBN do Recife durante 2, 3 anos, até que veio João Pessoa, um convite para que eu viesse trabalhar na televisão aqui, para ser repórter. Então perceba, o que eu tinha planejado e programado no rádio e na TV estava se concretizando. Em 2, 3 anos. Exatamente, essa era a ideia. E aí foi quando eu vim para cá, nós começamos a trabalhar. Quando eu estivesse envolvido, inserido no rádio e na TV, eu iria ensinar. Isso é um desejo muito antigo. A minha mãe é professora. Ela ensinou durante muito tempo. E o meu pai também é professor. Durante muito tempo ele ensinou. A influência em casa é fortíssima. Muito, muito. Então, o desejo e a paixão deles dois por estudarem, isso me estimulou de fato bastante. Eu digo, eu quero ser repórter do rádio, repórter na TV e ensinar. E aí vem esse viés, esse desejo. E aprofundando noutra característica marcante do que você está contando até agora, aprofundando no conhecimento. Sim, fundamental. Heron, a gente só dá o que a gente tem. A gente não consegue, sob hipótese alguma, eu não conseguiria. Eu me acho e sou efetivamente alguém muito entusiasmado, né, com tudo, com os projetos, com as decisões, com as metas, com o planejamento. Eu sou um entusiasta. E a gente só consegue, de fato, transmitir conhecimento quando você tem esse entusiasmo. E eu tinha convicção que eu só conseguiria isso se eu mantivesse a minha automotivação, o meu entusiasmo, a minha vontade e que eu tivesse um diferencial. E qual o diferencial que eu busquei? Esses foram as matérias especiais. Porque tem um cara que eu gosto muito, você conhece, todos nós admiramos, que é Marcelo Canelas. Canelas influenciou uma geração inteira, nós somos da mesma geração. Eu gostava muito da maneira dele escrever e estruturar os textos e as reportagens. E ele me influenciou muito, claro que depois eu passei a ter meu estilo próprio, mas no início ele me influenciou bastante. Então, eram essas percepções que eu gostaria muito de ser percebido enquanto jornalista. Que transitasse pelo rádio, pela televisão, enquanto repórter, enquanto âncora, que eu ensinasse e que ganhasse prêmios, tivesse esse reconhecimento local e nacional. E nessa história de ganhar prêmios, você chegou a quantos prêmios, Wendel? Você catalogou isso? Cataloguei, eu tenho de 2002, quando a gente concluiu a graduação, até 16, quando a gente efetivamente estava envolvido com veículo de comunicação, foram 83 conquistas. 83? 83, foram prêmios regionais, nacionais e internacionais. Conquistar uma premiação ela é fruto de muitas nuances. É um texto muito bem estruturado, é uma matéria muito bem editada, é uma concepção, uma produção muito bem realizada, é um envolvimento do operador de áudio no rádio, do cinegrafista, do assistente. Não há isso, essa frase ela é muito repetida, mas não há talvez nenhuma outra atividade que seja tão real quanto o espírito de coletividade, quanto o jornalismo. Você sabe muito bem disso. Eu fico muito feliz e emocionado com isso, porque ainda hoje, passados 2 anos que eu passei a me dedicar a outras atividades profissionais, ainda hoje, o nosso nome está em primeiro lugar entre os mais premiados da TV e do rádio do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso sem continuar produzindo. Wendel, e você decidiu, há um certo tempo, também compartilhar esse conhecimento, mas não apenas na sala de aula, Isso. que é uma atividade acadêmica que você se realiza, mas com cursos, com workshops, com conhecimento específico sobre comunicação, sobre a arte de se comunicar, sobre a oratória. Você está com um curso programado aqui para a capital do estado, para João Pessoa, um workshop 10 e 11 de maio, Isso. e ele trata especialmente sobre vendas. Revolucione seu discurso para vender mais. Como vender mais pelo discurso? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que todos nós somos capazes de realizar qualquer tipo de atividade. Em algum momento eu decidi que seria um dos profissionais mais premiados do Brasil. E eu passei a aplicar isso. Em algum instante, todos nós decidimos por algo. O que diferencia quem alcança e quem não alcança é a falta de crença, é a falta de entusiasmo, a falta de apoio. Qual foi a minha primeira meta quando eu decidi sair da sala de aula para ofertar cursos de comunicação? Porque eu conheci e conheço, certamente ainda conhecerei, muitas pessoas com uma enorme capacidade técnica, mas elas simplesmente não conseguem transmitir. E exatamente por essa razão, perdem nenhuma nem duas, mas inúmeras possibilidades. Nós temos algumas missões na vida, e eu tenho convicção disso, sempre partilho com minha mulher. Uma das minhas missões é partilhar conhecimento e fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes. Ponto. E a partir disso, a gente criou uma metodologia muito específica e própria para ensinar ações, técnicas, posturas, comportamentos que ajudam as pessoas, aí reitero, a expressar
o que elas minimamente podem dizer, saber e que têm conhecimento técnico. E nós percebemos que todos nós, Heron, todos nós, isso é um fato, somos vendedores. O tempo todo, desde o início que a gente começou essa entrevista, você em torno de si tem uma simbologia de um profissional com credibilidade, um profissional extremamente respeitado, a mim algumas características também, e isso vende e faz parte de um atributo e de um instrumento que é a comunicação não verbal. Não é um curso dedicado a, literalmente, a vendedor, profissional vendedor. Perfeito, mas nada disso. para profissionais liberais. Todos. Sim. Tem muita gente que é absolutamente competente no que faz, na técnica que exerce, mas absolutamente incapaz de ser vendedor. Eu conheço vários, nas áreas mais distintas que você imaginar. Desde o universo político, na política? Desde o universo político até a atividade empresarial. Quando a gente começa a conversar com uma pessoa, com um determinado político, determinado candidato, a gente percebe o volume enorme do repertório de conhecimento que ele tem, só que simplesmente não consegue transmiti-lo. É claro que nesta condição específica, o eleitor interpretará que ele não é capaz. Todos nós precisamos expressar a nossa capacidade, o nosso conhecimento técnico, sob pena de simplesmente não existir, de sumir e mais gerar aquele sentimento de que, puxa vida, eu sei muito mais do que fulano, no entanto fulano está tendo resultados muito maiores que eu. É possível vender sem confiança? Impossível. Há duas características que são essenciais que eu considero. Primeiro, a autenticidade. O público, a venda, ela é estimulada por um impulso. Você sai daqui e decide, por exemplo, comprar um sapato ou um terno. E você chega lá numa loja, seja ela qual for, você está com aquele impulso, aquela circunstância. Se você não perceber a autenticidade, e principalmente através do discurso, eu vou chegar no adjetivo que você citou, através do discurso daquela pessoa que vai te vender, se você não sentir confiança nela, você tem um dinheiro, você está no local, mas simplesmente você não conseguirá ou não fará a opção pela compra porque você não confiou. Portanto, a confiança ela é fundamental. Nós precisamos aproveitar esses impulsos que todos os consumidores têm, todos nós, o tempo todo, a gente falar e ele decididamente optar pela compra. Então, sem dúvida alguma, autenticidade e confiança são essenciais. Eu tenho técnica, eu tenho conhecimento sobre o produto, sobre a atividade pela qual eu escolhi, é meu ofício, mas eu tenho uma dificuldade específica. Voz. Eu não sei usar a voz. Ou eu acho que não tenho uma boa voz, que minha voz atrapalha a comunicação. Eu tenho jeito? Então, Heron, essa é uma das principais queixas. E muitas vezes, claro que algumas questões são patológicas, é verdade, precisa de um tratamento, um acompanhamento com fono, por exemplo, mas eu devo dizer para você, sem medo de errar, na maioria esmagadora das ocasiões, não é isso que a gente percebe. Ou ainda não gosta da minha voz. Nós não estamos acostumados, por exemplo, a ouvir a própria voz. E quando a pessoa começa a falar, eu digo, não tem nada demais na sua voz, ao contrário, a sua voz é ótima. Então, qual a próxima objeção? Porque nós temos muitos outros objetivos a alcançar e a voz certamente não é um problema. Curso, são 13 horas São 13 horas. De aulas? Exatamente, Heron. Qual é a nossa ideia? Como esse é um curso voltado, volto a repetir, para diferentes profissionais e tem muita vivência prática, 80% prática, acima de tudo. Serão 2 dias presencial aqui na capital paraibana. Então o aluno ele vai, de alguma forma, vai praticar lá. O tempo todo. Uma das características não é só diferenciais. Teoria, não, ao contrário. Uma das características do nosso curso é exatamente esse. Nós estaremos praticando, vivenciando o tempo todo. Posso dizer aqui um percentual sem medo de errar. 80% do curso é prático. Vivência, atividade, dinâmica, exercício, ações, o tempo todo. Serão 2 dias, 13 horas. E por isso, Heron, que o volume de vagas é limitado. Porque se tiver muita gente, a gente não consegue realizar. Para isso, a gente tem um outro produto que é online, que é um outro debate. Mas, acima de tudo, esse curso presencial, ele nos ajudará qualquer pessoa que precisa, especialmente, até aquelas pessoas que já têm uma boa comunicação verbal e não verbal, mas que elas consigam aperfeiçoar um pouco isso, acima de tudo. O nosso curso, ele não simplesmente ensina, ele transforma. Isso efetivamente a gente faz.